Então, pessoal, a gente vai continuar aqui da onde a gente parou. Boa noite. A gente vai entoar o verso e vai fazer a tradução explicando. A gente vai abordar a gramática de uma forma indireta e o texto de uma forma direta. Essa é a forma mais fácil de você aprender, de você se familiarizar com o texto, com a língua, né? Então, vai ficar assim, primeira coisa, esse verso aqui, ele é um anustube, ou seja, ele tem 8 sílabas por linha, tá? E tem 4 linhas. Então, ele é um anustube. Se ele tivesse 11 sílabas, ele seria um tristube. Na Bhagavad Gita, só existem esses dois tipos de verso. Ou anustube, 8 sílabas por linha, 8 sílabas em cada linha, ou tristube, 11 sílabas em cada linha. Então, fica assim. Sahayajna praja sirstva Uruvacha Prajapati Anena Prasavishadvam Eshavostvistaka Madhuk. Então, primeira coisa que a gente vai separar aqui os versos. Boa noite, Márcia. Vamos separar aqui os versos. Os versos, eles são compostos aí, né? Esse aqui é um verso, esse aqui é outro verso. A única pontuação que existe em sânscrito é boa noite, Lavitra. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Então, a única pontuação que existe no sânscrito é o travessão. Um travessão, dois travessões. Um travessão é como se fosse o ponto e vírgula, há uma pausa breve. E os dois travessões aqui, ele é como se fosse o ponto final, uma pausa longa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai traduzir um verso, tá? Você nota que as palavras aí, elas estão, assim, entre aspas, né, embaralhadas, em nome do quê? Em nome da composição métrica, que no caso é o anustube. Então, as palavras, elas podem ir em qualquer lugar do verso, contanto que isso respeite o número de sílabas e a configuração de sílabas breves e longas. Aí, como que você vai fazer, né? No português, a ordem dos fatores altera o contexto, né? O menino comeu a manga. E se você trocar, né, a manga comeu o menino, fica um contexto totalmente diferente. No sânscrito, não. No sânscrito, você pode colocar no verso, né, as palavras em qualquer lugar, que elas têm uma marca declinativa que vai indicar qual é a posição que elas ocupam na oração. Então, quando a gente vai traduzir um verso, a primeira coisa, o passo 1, é encontrar o verbo. A primeira coisa é encontrar o verbo. Sempre que tu for fazer isso, for traduzir o verso, a primeira coisa é encontrar verbo. O verbo, preferencialmente, na forma finita. O que é forma finita? Você saber que ele é primeira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, é a forma finita. Né? Se não tiver, você vai na forma infinita, ou seja, quando você não consegue determinar se é primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa do singular, dual ou plural. Então, aqui não tem um verbo na forma finita, só tem numa forma infinita. Então, qual é o verbo que está aqui? Olha, presta atenção nesse finalzinho aqui, ó, vá. Esse vá, tá? Ele é a marca do particípio indeclinável. O particípio indeclinável, ele é como se fosse um gerúndio, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele pode ser tendo andado, tá? Ou andando. E ele encadeia duas orações. Então, assim, ó, tendo andado para o alto da montanha, aí você espera que haja um acontecimento subsequente. O menino viu toda a cidade lá de cima, tá? Então,
o particípio indeclinável, ele tem esse papel de encadear orações. Tá? Então, tendo feito isso, então aquilo. Vá. Tá? Por exemplo, a raiz para ir é gan. Se eu quero dizer tendo ido, gatva, tendo ido. Tá? E assim sucessivamente. Aí, o que eu vou fazer? Já sei que isso aqui é um particípio indeclinável, pela marca que ele tem aqui no final. Agora me resta saber essa raiz verbal aqui. Essa raiz verbal, ela é o search da classe 1. Search ou classe 6. Search quer dizer o quê? Criar, né? Vou tirar isso daqui da frente. Emitir, né? Causar o fluxo de alguma coisa. Obter. Ou seja, a mesma palavra, ela tem vários significados. E aí você pensa, qual significado é o adequado para eu colocar aqui? Aí você tem que ter o conhecimento da tradição também, do contexto do texto, né? Aí você vai entender qual é o significado que tem aqui. Então, vamos colocar essa palavra aqui, vamos supor que você não saiba a raiz dela. Você você vai colocar ela nessa ferramenta aqui, que depois eu vou botar o link lá no grupo, vai em index e joga aqui. Porém, você está vendo, tem um R com pontinho embaixo, ele é uma vogal. Ele é representado pelo R maiúsculo. E esse S com ponto embaixo, ele é representado pelo S maiúsculo. O T com ponto embaixo é representado pelo T maiúsculo. E o A longo também é o A maiúsculo. Então, search-tva, ele é um absolutivo. É um particípio indeclinável, né? Vai estar aqui. Olha lá. É um absolutivo, né? Um particípio indeclinável. Da raiz search, tá? Então, aí você vai lá no dicionário, search, joga ele lá, ele vai dizer, né? Deixar ir ou voar, descarregar alguma coisa, né? Causar o fluxo. No caso aqui, é criar, tá? Criar. Então, se aqui, ó, search, nesse contexto, é criar, search-tva é o quê? Criando ou tendo criado. Então, a gente achou aí o verbo, e aí eu coloco, tendo criado. Então, o passo 1 era achar o verbo, a gente achou. O passo 2 agora é achar quem é o sujeito de uma oração. O sânscrito aí, ele tem 8 casos. Tá vendo aqui, ó, declinação? Eu vou usar a palavra aqui, ó, nara. Nara quer dizer homem. Aí eu vou declinar. Se eu quero colocar o homem como o sujeito de uma oração, eu falo narar, tá? Se for um homem só. Se forem dois homens, é narau. Então, narau são dois homens. Como sujeito da oração, porque o caso é nominativo. E o plural, narar. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Encontrar o sujeito. Qual é a marca do sujeito? É o visarga aqui, nesse caso, né? Pradyapati, tá? Pradyapati. Pradyapati tem que tirar aqui. Eu vou botar a palavra inteira. Pradya quer dizer população, né? Pradya. Pradya.
Quer dizer, são os seres, né? A criação, a procriação, o nascimento, é, é a prole, né? Criança, família, raça, posteridade, descendente, né? A humanidade, né? Pradyā. E quando eu boto Pati, quer dizer o quê? Aquele que controla a humanidade. Que é um dos nomes para Ganesha, né? Ó, Senhor das criaturas, né? Ganapati. Gana, Gana é grupo, né? Gana é grupo, tá? É uma tropa, uma multidão, um número, uma tribo, uma série, uma classe, tá? Aí se eu coloco Ganapati, quer dizer, aquele que controla, ó, o líder de uma classe ou de uma tropa ou de uma assembleia. Então, Pati quer dizer o quê? Aquele que controla. É um controlador. No caso, ele botou Pradyapati. Pradyapati, aqueles que controlam, aquele que controla a prole, né? A, a humanidade. Vou botar aqui, ó, índex. Aí aqui eu procuro o quê? Formas atômicas não flexionadas. Porque aqui as palavras estão o quê? Declinadas, elas estão flexionadas. E aí eu preciso saber, qual é o caso dessa palavra aqui? É o primeiro caso, é o segundo caso? Porque cada caso tem um número, e cada número vai te levar a uma sequência de tradução. Então, para Japati, ó, o A longo é o A maiúsculo, o Vissarga, que é o H com ponto embaixo, ele é ou é o H maiúsculo ou é o S. E coloco aqui. O que ele vai dizer? Ó, nominativo, ó, primeiro caso, singular masculino, tá? Então, é um controlador. Então, quem é o sujeito da oração? É o nominativo, Pradyapati. Então, o criador, vou botar aqui, né? O controlador, né? O controlador, Sarasvati, tendo criado. Aí, quem cria, vai criar alguma coisa. E o que está sendo criado? Aí você tem que achar o segundo caso. O segundo caso é qual? É o acusativo. Ops. Ó, esquece o acusativo aí. Pois não, Márcia? Fabrício, veja só, eu não poderia nessa passagem entender que o composto Sarrayadna com Pradyā fosse, no caso, o sujeito e eventualmente um predicativo de sujeito pela terminação deles? O que acontece quando você envolve qualquer verbo ser, estar, por exemplo, who, search, us, o que é o objeto da criação, o objeto do verbo vai ter que estar no nominativo também, tá? Então, esse aí você pensou certo. Mas, no caso, vai ter que ser, eles vão ter que estar no nominativo, porque esse aqui é um verbo de criação, é como se fosse um verbo to be, ser, estar, que é o search, us, who, esses aqui são verbos ser, estar. Aí, então, o que vai estar sendo criado vai ter que estar no nominativo. Ó, aqui, ó, então, o controlador tendo criado o quê? Aí ele vai dizer, ó, para já, vamos colocar lá no. Se não for neutro, é feminino, né? Para just. Olha só,
E a palavra ela pode ser acusativa ou nominativa, tá vendo? Pradia, será que é neutro? Geralmente isso acontece com neutro, né? Pradia. Ah, é por isso, ó. Ela é neutra, tá vendo? Então, geralmente, palavras neutras, elas têm a mesma declinação, mesma marca declinativa, tanto no nominativo quanto no acusativo. Então, ó, o controlador tendo criado o quê? Pradia. Pradia é a humanidade, né? Ou as criaturas, né? Tendo criado as criaturas, tá? Aqui é nominativo ou acusativo, mas no caso, pelo contexto, vai ser acusativo. Então, o controlador tendo criado as criaturas. Qual é a outra palavra que está no acusativo também, que poderia estar no nominativo também? É yagnya. Yagnya. Sarra yagnya. É um composto nominal, né? O sarra é indeclinável. E quer dizer o quê? Junto com. Aqui, ó. Aqui, junto com, né? Junto com. Então, yagnya. O yagnya junto. Que você lê de trás para frente. Yagnya é uma palavra neutra também, né? Ó, yajna. Aqui, ó, tá vendo? Já é nominativo, ó. Ele não é neutro, não, ele é masculino. Então, por que que aí você vai falar, não é ele o sujeito da ação? Não é. Ele é ele é o objeto da ação. Só que como a ação envolve criar, ser, estar, o que está aqui, ó, é nominativo também, tá? Por isso que aqui, ó, pode ser nominativo ou acusativo. Tu fala, é acusativo, beleza. Mas aqui, ó, só pode ser nominativo. Então, ó, o controlador tendo criado as criaturas Sahayagnya. Vou botar assim, ó, junto com o sacrifício, tá? Essa palavra yagnya, ela é formada assim, ó, é da raiz yaj, quer dizer adorar, né? Honrar. Aí você junta ela com o sufixo primário. Sufixo primário na. Aqui, ó. Que faz Krishna, Varna, Parna, Trishna e Agnya. Só que aí, na hora que vai rolar o sand ali, ó, Yud é a raiz, mais sufixo nominal primário. Vai rolar um sand, vai ficar em Yagnya. Aí é no sand interno. Aí fica Yagnya, tá? Mas é assim que ela é formada. Raiz Yud mais sufixo nominal primário na. Então faz sacrifício. Aí aqui, a gente tem que separar o sangue também, é pura o vatya, é purar, né? Purar o vatya. Purar é o começo de alguma coisa, começo da criação. Tá vendo? Anteriormente, né? Numa existência anterior, que é uma palavra indeclinável. Vamos dizer assim, ó, no começo, purar o controlador, tendo criado a humanidade e o sacrifício junto, o Vatya, ele disse,
Tá? Presente do indicativo, segunda pessoa do singular. Ele disse. Aí o que que ele disse? Anena prasavishadvam. Deixa eu baixar isso. Anena prasavishadvam eshavos vistakama dukkha. Só uma coisa aqui, pessoal. Tem muita gente que fala assim, quando aparecer o V juntando com uma vogal, você lê como U, mas você não lê como U, porque é justamente isso aí que o sânscrito quer evitar, esse hiato. Então, só para você ter uma ideia, a palavra ali é astu, da raiz as, segunda pessoa do singular no imperativo, astu, e junta com o I. Ish quer dizer desejar, ista quer dizer desejado. Aí, quando você vai juntar, esse U aqui, quando ele encontra com qualquer vogal que não seja ele vai virar V. Olha lá. Então, você não lê como U, você não pronuncia U, você pronuncia V. Por isso que você não fala a palavra suami, você fala a palavra svami. Aqui é um S mudo, svami, svami, tá? Então, aqui você não lê como V, aqui você eshavos tvistakama dukkha. Então, o que ele diz aqui? Ó? O Criador, né, no começo, né, tendo criado a humanidade com Yagna junto, ele disse, Anena prasavishadvam. Então, aí é a mesma coisa, né? Aqui a gente encontrou o verbo, aí o nominativo, né, acusativo, instrumental, se tivesse, são todos os casos ali, ó. Caso 1, caso 2. Vocativo não, vai em qualquer lugar. Mas, ó, caso 1, passo 1, passo 2, passo 3, 4, 5, 6 e 7. O vocativo, ele exprime um chamado, vai em qualquer lugar. Não precisa... Ele não tem número de caso, de ordem. Ele pode ir no começo, pode ir no meio, pode ir no fim. Então, o que a gente vai fazer? Da mesma forma, vamos achar o verbo. O verbo é esse aqui, ó. Prasavishadvam. É da raiz sul. Da raiz sul. Ele está no imperativo. No imperativo, no... Isso aqui é prefixo, tá? E o verbo é esse aqui, ó. Savishadvam. Vamos pegar ele e colocar aqui no índex para pegar a raiz dele. Aqui, ó, procurar formas atômicas não flexionadas, savishadvam, raiz sul, terceira pessoa do plural, o imperativo, vamos ver. Ó, beneditivo, que é praticamente o imperativo, né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, segunda pessoa do plural, vocês, tá? Na voz média, ou seja, a ação que o sujeito faz para si mesmo. E no beneditivo, a gente tem aqui, ó, vou pegar aqui, o imperativo, né? Imperativo. Tipo, vamos dizer assim, faça isso, tá? É uma ordem. Aí tem lá o beneditivo, ele vai dizer, faça isso. Só que qual é o contexto? Para o seu bem. Aqui é uma ordem. Aqui é um conselho. Tá? E ainda tem um injuntivo. O injuntivo, ele é no sentido de faça isso, mas
Que sentido é esse? É de instrução, tá? Como se fosse uma instrução. Esses três rapazinhos aqui, eles se parecem muito, muito, muito. Muitas vezes você vai dizer, é a mesma coisa, né? Mas o sentido do beneditivo é faça isso para o seu bem. É como se estivesse dando um conselho para você ficar bem. O injuntivo é uma instrução. Ah, como é que eu chego em tal rua, tal, não sei o que lá. Vai fazer isso, isso e isso. Tá? E o imperativo é exprimir um dever. Olha, faça isso agora que eu estou mandando. Tá? Essa é a diferença. O beneditivo. Então, aqui o beneditivo ele está exprimindo o quê? Uma, uma, uma sugestão para o bem de todo mundo. Né? Para o bem de quem, né? De vocês todos. Segunda pessoa do plural. Quem são esses aí, ó? São toda a criação. Então, sul, a raiz sul, quer dizer o quê? É procriar, produzir. Qual é o pessoal usa, né? Deixa eu ver se ele aceita com o prefixo, que é praçavichadão para sul, mas acho que não vai achar, não. Ah, achou. É procriar, no mesmo sentido, né? Vamos dizer, vou botar assim, ó. Procriem-se, tá? Praçavichadvam. Segunda pessoa do plural, da voz média, do beneditivo. Então, procriem-se, porque é bom para vocês. A nena tá no instrumental. Entre si, né? Por vocês mesmos, assim. A nena. Ops, a nena. Coloca como pronome. Aí tá vendo, ó? Instrumental singular masculino. Idan quer dizer esse. A nena quer dizer por esse. Então, procriem-se por, por esse. Esse o quê? Esse cenário aqui, ó, de que ele vai falar mais para frente, de coexistência e convivência, coexistência, cooperação, colaboração. Qual é a ideia? Ele vai falar mais para frente. O mundo foi feito de tal maneira que as pessoas precisam depender umas das outras para poderem existir. Então, elas precisam coexistir. Essa coexistência implica numa colaboração. Então, para Savishyavam, como muitos mestres usam aí, por exemplo, que vocês se ajudem entre si. Tem alguns mestres usam essa tradução, tipo, que vocês entre si se abençoem, tá? Por esse, por esse cenário aqui, de codependência. Aí ele vai dizer, assim, tá? Porque não. Esha vo vista cama durk. Aqui é vá, aí eu tiro do Sanji, né? Astu. É isso que ele está dizendo. Bom, Esha é Idan, né? Idan também, só que no nominativo, né? Ou é Tades? Vamos ver aqui, eu acho que é Tades. Pronome. S com ponto embaixo, o S cerebral, a língua bate no teto da boca. Esha. Etades. Etades quer dizer esse também.
tá? Nominativo singular masculino. Ele está dizendo que na verdade é esse, né? Esse é. Quem é? Astu. Astu. Não, esse seja, né? Que é imperativo, ó. Astu. Se, por exemplo, eu falo assim, ó, na, mas, astu, te, que vai ficar como, né? Namosto, te. Então, haja reverência a ti, tá? Então, astu, raiz as, é a mesma raiz do verbo ser, estar, segunda pessoa do singular, da voz ativa, do imperativo. Ó, terceira pessoa do singular, né? Que ele, singular, né? Ele, voz ativa, ação que o sujeito faz para o outro. Segunda classe. O sânscrito tem 10 classes de verbos. Então, esse é de segunda classe. Da raiz as, tá? Vou botar aqui, ó, não tá aí, mas que essa seja, essa seja. Quem é que vai ser? Ó, ser estar, quem vai ser? O objeto do verbo ser estar ali é um nominativo. Qual é o nominativo que a gente tem aqui? Ó? Istacamaduca. O que é isso? Istacamaduca. Quer dizer desejar. Desejar. Aqui, ó. Desejar. Aí tem outros significados também, porém, de acordo com o contexto, não são, é desejar. Onde você coloca tá, isto quer dizer desejar, ista é o particípio passado. Fica o quê? Desejado. Desejado. Então, esse é o ista. Ista quer dizer desejado. Cama vem da raiz can. Ops. Que quer dizer, ops. Tipo assim, amar, estar numa relação amorosa com, tá? Que é uma palavra para desejo. E aí, o que vai acontecer com essa palavra aí? Ela sofre um sufixo secundário. Ela sofre verde. Aí o A breve fica longo e adiciona a vogal A ao final, forma substantivo. Cama. Cama é desejo. Não é prazer, né? E desejo. Agora, quando você fala cama dur, é o cama reno. É a mítica vaca de vachista qual satisfaz todos os desejos, a vaca da plenitude, que é cama dur. Acho que ele não vai achar. Cama. Ele é o nominativo singular masculino. Vou botar aqui, ó, declinação. Ele vai ficar na mesma coisa. Nominativo de Durk é Durk. Olha lá. Então, o que ele está falando? Eixa, eixa astu, esta calma Durk. Que essa seja o quê?
tá? Tipo a vaca, tipo, mas assim, a fonte dos desejos, tá? Tá? Fonte do desejo, né? Cama, desejado. A fonte do desejo desejado. Literalmente, né? Literalmente. O composto nominal, você lê de trás para frente, tá? É tipo no inglês lá, white horse. Você não fala branco cavalo, né? Você fala cavalo branco. Você lê de trás para frente. Então, no sânscrito também, todo composto nominal, você vai ler de trás para frente, tá? Então, a fonte do desejo desejado. Esha astu ista kama durga. Que essa seja a fonte, né? O que que vai gerar, o que que vai satisfazer o desejo desejado. O vá é, é segunda pessoa do plural, ele é um pronome e está no é, dativo, né? Tá? E os mans é a base pronominal, você, tá? O vós, ele é o quê? A vocês. O dativo, o acusativo, ele é o objeto direto, aquele que sofre a ação do verbo. O dativo é aquele que recebe, tipo, namastê, namastê. O namas é reverência. O te, ele quer dizer a ti, dativo. Então, reverência a ti, tá? Dativo quer dizer dá. Um exemplo também, ó, quando fala Om Namo, Om Namah Shivaya. Shivaya, essa marca do dativo. Aya. Shivaya lá, dativo. Om Namo Shivaya. Om Namah Shivaya. Om reverência a Shiva, uma coisa que você está dando para Shiva, Shivaya. É o mesmo caso, dativo. Então, aqui, quando a gente fala vas, ops, a gente está falando do pronome você e os mans, porém, ele está no caso dativo. Então, os mans é plural, né? Vocês, tá? A vocês. Que essa seja a fonte do desejo desejado a vocês. Ou seja, tudo que você quiser, esse mundo pode te dar, contanto que você, vocês, Prasavishabhamanena, que vocês cooperem entre si. Aí ele vai dizer, Devam bhavayatanena, te deva bhavayantu va, parasparam bhavayanta, shreya paramavapsyatha. A mesma coisa aqui, a gente tem, ó, bhavayata anena, verbo. Bhavayantu, verbo. Parasparam bhavayanta, verbo. Shreya paramavapsyata, verbo. Então tá cheio de verbo aqui. Vamos separar aqui, ó, em verso 1, verso 2. Pegar a primeira linha aqui. Aí, bhavayata é plural da raiz bhu, segunda pessoa do plural. Ops. Bota verbo.
Tá vendo? Ó? Segunda pessoa do plural, vocês, voz ativa. Imperativo, no causativo. A raiz bu. Então, bu, total. Esse bha vai estar, segunda pessoa do plural, vocês, né? Aí botar, que não está aí no verso aí, mas se a gente não colocar, não fica muito entendível aí. E vocês, tá? O quê? Colocar aí, ó, botar honrem, tá? Ah, vai estar, tá no imperativo, né? Vai honrar alguém, né? Quem vai ser honrado? Aí é o segundo caso. Devam, que são os devas. Acusativo, plural, masculino de devo. Eles que sofrem o objeto da ação, né? Acusativo, plural, masculino. Ups. Que vocês honrem, pois vou traduzir não, tá? Vou botar devas. A nena, por esse. Esse o quê? Esse Yagna, ele não está no verso aí, mas o contexto é esse. Esse Yagna. Yag- Yag- Aí ele vai dizer que vocês honrem os devas por esse Yagna. Aí o que, que vai acontecer? Tendo feito isso, te deva bhavayantu va. Bhavayantu é imperativo, né? Ó, final aqui, ó, anto, imperativo. Bhavayantu, ops, ele vai dizer, os devas honram, ó, terceira pessoa do plural, né? Eles quem? Os devas, no imperativo causativo. Que os devas honrem a você. É, mas assim, honrem vocês, né? Que ter eles, os devas, honrem vocês. Seria dativo, né? A vocês. Né? Aí ele vai dizer, para um bhava yantar, também está no imperativo, né? Bhava yantar. Ah, não, olha só. Esse aqui, ele é um presente participial. Ele é formado assim. Cheio da brincadeira. Aqui é um presente, tá? Presente, é como se fosse um presente. Só que ele é formado a partir de uma forma participial, que é
bhavayats. Aí você junta, você modifica aqui, fica bhavayanta. E aí adiciona a marca do nominativo do bhavayantes. Aí você adiciona a marca do nominativo plural no final. Bhavayanta. Só vou ficar meio bhavayanta. Coloca como particípio. Olha lá. Então é isso aí, ó. Nominativo plural masculino da raiz bum, na voz ativa do presente participial causativo de bhavayats. Esse bhavayats aí, se você procurar, nem acha. Aqui não vai achar assim. Bhavayats, deixa eu ver. Não acho. Então aqui. Isso aqui é um presente. Vou botar assim, ó. É um verbo conjugado com a marca do nominativo plural. E aí vai ficar honrando, tá? Honrando. Nominativo plural. Parasparam. Isso aqui é o objeto do verbo. Parasparam. Ele pode ser nominativo, acusativo, só que ele está singular. Para quer dizer o quê? Entre si, né? Para. Para quer dizer outro, né? Para quer dizer entre si, né? De um para outro. Para. Aqui, mútuo, né? Mutuamente, né? De um para outro, cada outro, né? Vamos assim, entre si. Então, honrando-se entre si. Shreya Paramavapsyata. Ele vai dizer a mesma coisa aqui, você procura o quê? O verbo. O verbo está aqui, ó. Verbo é esse aqui, ó. Ava, ap, apsya, avapsya. Vou botar, quebrar ele assim, ó. Como que chama a gramática em sânscrito? Vyakarana. Vyakarana quer dizer o quê? Desmontar, né? Desfazer. Então, o sânscrito, você desmonta a palavra para remontar entendendo. Então, como é que eu desmontaria essa palavra aqui, ó? Primeiro que ela é o prefixo ava. E depois a raiz ap. A marca do futuro e a marca da desinência. Avap quer dizer obter. Avápsia no futuro, né? Avápsia tá obterão. Quando eu for procurar no dicionário, eu tenho que tirar o prefixo. Só para a gente ver, ó, index. Apsyata, ops, no lugar errado. Apsyata, bota verbo. Ele vai dizer terceira pessoa do plural, do futuro, da raiz ap. Ou segunda pessoa do plural, da voz ativa, do futuro, da raiz ap. Ap quer dizer obter. Ap, obter. Né? Obter. Ava, ap, é a mesma coisa, né? Obter. Avapsyata, vocês, segunda pessoa do plural, né? Vocês obterão, tá? Vocês obterão. O vocês não está aí, mas ele está aqui. Ó. A marca do segunda pessoa do plural. Vocês obterão. Quem vai obter alguma coisa.
Qual é o caso daquilo que está sendo obtido? Acusativo, né? Quem está no acusativo aqui, ó? Estreia, neutro, né? O neutro tem a mesma marca do acusativo para o nominativo. Shreya. Shreya. O S com... Esse S aqui com o traço em cima, ele é um S palatal. Xícara, chave, chiva, chuva, tá? Enchente. Ele é representado pelo Z. E o Visarga pelo S. Ou H maiúsculo. Então, Shreyas é aquilo que é bom, é aquilo que é o melhor para você. Não é o que você deseja. Pode ser o que você deseja, mas não é o que você deseja. O Shreyas é aquilo que é o melhor para você em última instância. Em última análise, é melhor para você isso aqui. Isso é chamado de Shreyas. Tá? É o bem último. O contrário de Shreyas é Preyas. Esse aí é o quê? É o desejado, mas não é o recomendado. Tá? Ele é o mais agradável, é o mais desejado. Por exemplo, eu queria ir à praia amanhã, ficar remando e tal, mas eu tenho que trabalhar. Então, ir à praia, para mim, é Preyas, mas trabalhar, Shreyas. Tá? Então, Shreyas eu sei que é aquilo que vai me dar o benefício último, não vai me colocar numa enrascada. Então, vocês obterão o quê? O bem, né? O bem. Só que ele fala Shreya Param. O bem que é Param. Param é o bem que é superior. É o bem último. Tá? Melhor ou superior. Vocês obterão o bem maior do que simplesmente agir por egoísmo, não levar nenhuma contribuição para o universo, nem você não contribui com nada, você só tira, me dá, me dá, me dá. Isso é muito ruim. Cristiana está falando aqui da pessoa, das pessoas que têm uma atitude de yajna e elas se ajudam, e aí esse universo é para elas como se fosse a vaquinha dos desejos, a fonte da realização dos desejos. Tudo que você quiser realizar nesse mundo, faça, cumpra com a sua parte. Então, que esse mundo seja para você como a fonte de realização dos desejos. Como que você vai fazer isso? Né? Honrando os devas por esse yajna. E aí, os devas vão abençoar a vocês. Aí, ó, abençoando-se mutuamente, vocês alcançarão um bem maior. Acho que não vai dar tempo aqui, eu só vou recitar. Ishtam Bhogam Hivo Deva Dasyante Yajna Bhavita Teridatana Pradajibhyo Teridatana Pradajibhyo Yudhantestena Evasa. Mesma coisa, né? Aqui não tem verbo na primeira linha, o verbo está aqui na segunda. Tá? Se ante, olha aqui, ó, se há a marca do futuro, se há, já sabe que isso aqui está no futuro. A mesma coisa aqui, ó, avapsya, marca do futuro, tá? Alcançarão. E aqui, ó, dasyante, darão. Tá? Quem dá, ó,
terceira pessoa do plural, ante, na voz média. Só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver. Finalzinho do verbo é qual? Ante, né? Aqui, ó. Voz média, ante. Que quer dizer, é terceira pessoa do plural. Dá-se ante. Então, eles darão, né? Eles darão. Quem vai dar? Tem que estar no nominativo plural, né? Porque aqui é plural, o nominativo também tem que estar no plural. Tá aqui, ó. Levar. Por que que sumiu a marca do nominativo ali, ó? Por causa do Sandy. Sandy quer dizer junção. Levar. Paciente. Quando juntou, olha lá, subiu a marca do nominativo plural, masculino. Levada, ciente. Juntou tudo, sumiu Vissara. Na hora que eu vou traduzir, eu tenho que recuperar isso. Então, aqui, ó, devar, nominativo plural. Os devas darão. Tá? Os devas darão. Vai dar alguma coisa. O que está sendo dado é o quê? Segundo caso, acusativo. Estão, vogam, que são o quê? Os prazeres desejados, surgidos do Yagna, produzidos pelo Yagna. Aí a gente continua na próxima aula. Tá, pessoal? Até terça que vem aí. Valeu. Até terça. Até terça. Tchau, prof. Obrigada.